Estamos de volta e pela Série A2 do Campeonato Paulista, o Sport Clube Taubaté foi goleado pela Inter de Limeira por 4-1 na tarde de sábado. Matematicamente, o Burrão ainda tem chances de classificação, mesmo após essa derrota aí bem dolorida. Mas, Carmen, eles vão precisar vencer os 2 próximos jogos que restam na Série A2, na primeira fase aí de classificação, e ainda contar com o tropeço de vários concorrentes. A rodada do final de semana não foi ruim para o Taubaté. Esquece o jogo do Taubaté, porque deu empate do Sertãozinho, deu empate no confronto direto que a gente comentou sexta-feira aqui, inclusive, os jogos, Nacional e 15 de Piracicaba, né, que é o que o Taubaté queria. Aí ele entrou em campo contra a Inter de Limeira e eu falei, né? Vamos lá, né? Vamos lá. A hora que tomou um gol já era para estar perdendo de 3-0, né? Já tinha tido bola na trave, o Fábio já havia salvado o time e tal, e tomou de 4-1, André, foi dolorido e aí caiu todo aquele rendimento. Embalo aí, Antônio Carlos, não, o time estava bem, pelo menos um rendimento melhor contra a Inter de Limeira, né? Com o Marcelo Martelotti, né? Tinha ido bem, a gente viu os resultados aí, e aí a classificação está nesse pé que você falou. Agora é só um milagre, André. Se ele pega o Rio Claro quarta-feira em casa, eu acho que quarta-feira, acho eu que já acaba tudo. Até porque se ele empatar, matematicamente já fica fora. E se ele teria que vencer por um bom resultado, não é, Carlos? Aí, André, até o Sertãozinho, o Taubaté não pega mais. Guarani, São Bernardo e Sertãozinho. Ele chega a 24, 7 vitórias, igual o Sertãozinho, mas o Sertãozinho tem um saldo de 6, a gente vai ver na virada de página, o Taubaté está com um saldo de menos 7, né? menos 4. Então, tirar esse saldo não tira. Então, ele tem uma vaga ali, que ele teria que torcer contra o Penapolense, contra o 15 de Piracicaba, contra o Rio Claro, não porque é adversário dele, contra o Votuporanguense. Todos que estão na frente. Contra o Nacional. Contra o Nacional e contra o 15 de Piracicaba. Nossa Senhora. E o Oeste de Itápolis. É fácil? Não é, né? Então, a chance que ele tinha, se ele tivesse vencido sábado, eu não tenho dúvidas em dizer que ele ia se classificar, porque ia embalar, quarta-feira o estádio ia estar cheio, ia ganhar o jogo e tal, e na última rodada é um jogo teoricamente mais tranquilo contra o Audax fora de casa, teoricamente. Mas não dá mais, André. Eu acho que essa derrota e tudo não se resolve, André. Você vai, foi esse jogo, não. Foi aquela inconstância do começo de campeonato, quando o time começou, parecia que ia bem, aí perdeu aquele jogo em casa do Penapolense, aí tropeçou, tomou aquele 6-0 lá do Nacional, caiu o técnico, troca, tem que começar até o Marcelo Martelotti pegar o ritmo, aí perder um ponto aqui, outro ali. Quando acertou, já era tarde, já tinha que estar. Esses campeonatos curtos, André, você tem que largar bem. É igual corrida de cavalo curta. Se você largar lá atrás, você não passa mais. Aí você tem que largar bem para poder tropeçar um pouco mais à frente e ficar mais sossegado. Porque senão você conta com o tropeço dos outros cavalos à frente. Aí não dá, né? Aí o Taubaté não conseguiu e só o chamado, se vier essa classificação agora, é um milagre extraordinário, coisa raramente vista aí nas coisas do futebol. Né, cara? Mas aí tá muito difícil, futebol, né? acontece. Acontece tudo. Mas sejamos justos em termos de olhar a tabela pelos adversários, né? O Nacional e o 15 de Piracicaba, eles jogam em casa quarta-feira contra os 2 últimos colocados, se não me engano. Então, basta eles vencerem os seus jogos em casa quarta-feira que acabou para o Taubaté, mesmo que ele ganhe do Rio Claro. Então, fica aí mais um ano, né, André? Desde 1984. O Taubaté jogou a primeira... O ano que eu nasci, Antônio Carmo. 34 anos atrás. Já vai para 35. Faz tempo, hein, Carmo? Pelo amor de Deus. Foi o último ano do Taubaté, na primeira divisão. Ele jogou uma primeira etapa, né? De 1955 até 1962, voltou em 80, ficou até 84 e agora já tem esse longo período aí. Desde 2015 na Série A2 do Paulista. Sem disputar o Campeonato Paulista, a principal divisão. O que é uma pena, né? Para o futebol do Vale do Paraíba, o Taubaté com a sua tradição, com a sua história tão bacana. Tá certo, gente. Vamos falar do Taubaté, só que do Taubaté Vôlei, Superliga Nacional. O time terminou a primeira fase em 4º lugar na tabela, após perder para o Cruzeiro. Foi 3-7-1 na última rodada, lá em Contagem, em Minas Gerais. Foi um jogo difícil, arbitragem confusa ali também no segundo, terceiro set. Cartão vermelho aqui, né? ali. Cartão vermelho, aquela reclamação toda. E mais uma vez o Cruzeiro conseguiu desestabilizar o Taubaté Vôlei. E agora o time encara o Minas Tênis pelas quartas de final. E esse resultado já não era programado, ficar em 4º lugar, né, cara? De forma alguma. O Taubaté brigou no começo do campeonato, Andressa, para brigar cabeça a cabeça com o Cruzeiro pelo primeiro lugar. Foi ficando para trás, o Cruzeiro teve uma queda, perdeu o Mundial, ficou meio assim, mas de repente se recuperou, ganhou de novo o Sul-Americano e voltou a ser aquele Cruzeiro. Bom, o Simões, que joga demais aquele cubano, ele fez 9 aces. Ah, não, ele entra, Antônio Carlos. Exagera, né? Eu já começo a rezar para ele errar, Antônio Quando ele Carlos. vai para o saque é um exagero, né? E agora
surpresa também é o SESI, a força que o SESI tomou nessa última rodada, nessas 3 últimas rodadas aí, venceu o Sesc Rio de Janeiro, Antônio Carlos. Os 3 últimos jogos do SESI, Andrés, foram com os 3 times que teoricamente são os mais fortes. Ele ganhou fora do Taubaté, perdeu em casa do Cruzeiro e ganhou fora do Sesc. Então, os 3 últimos jogos foram contra os... E terminou em segundo lugar. O Taubaté, Andrés, ele vai pegar agora o Minas, o confronto quarto contra o quinto colocado. A obrigação de ganhar, de passar, é todinha do Taubaté. Ele tem que ganhar. Uma eliminação para o Minas será vexatória. Isso porque o Minas está na cola ali, veio crescendo no campeonato. É um time traiçoeiro, Antônio Carlos. Joga muito bem em casa. E o Taubaté estreará em casa no domingo, né? No domingo à noite ele vai receber o Minas no primeiro jogo. Depois vai para Minas, se tiver um terceiro jogo, volta para jogar em casa. Então, Andrés, tem que tomar cuidado porque o time... dia 25, dia 30 e dia 2, caso seja necessário, o terceiro jogo, Antônio Carlos. 25, domingo, 7 da noite, joga em casa. Aí na outra sexta, né, o segundo jogo necessário, lá em Minas, em Belo Horizonte, e um terceiro jogo havendo necessidade em Taubaté. Carlos, agora se o Taubaté, que era o que ele não queria ficar em quarto lugar, passar do Minas Tênis, aí pega o Cruzeiro, se ele passar também no último jogo, quebrou. O Cruzeiro não vai parar. Não vai parar no Canoas, convenhamos, né, André? O Cruzeiro vai fechar em 2-0, né? Taubaté acho que vai ter mais problemas, até porque o time não está conseguindo, né, André? O time não é aquele time, ganhou muito jogo de 3-2, foi o time que mais levou o jogo para tie-break e ganhou na Superliga, por isso ficou aí com essa pontuação, porque toda vez que você ganha no tie-break, você perde um ponto, você ganha 2, o adversário leva 1. Isso foi ruim, precisa melhorar. Se quiser alguma coisa no campeonato, é agora, tem que jogar muito mais do que está jogando para tentar primeiro passar pelo Minas. Sim. E depois encarar o Cruzeiro, que não era o que o Taubaté queria. A gente percebe, Antônio Carlos, que o Taubaté Vôlei é um time muito ajeitado, o pessoal está num clima bacana, você vê que os jogadores são entrosados e que eles realmente querem. O time é excelente, sem dúvida. Só que dentro de quadra, em determinados momentos de pressão, o time cai, o rendimento dele não consegue acertar. Perde por méritos próprios muitas vezes, né, cara? Por próprios erros. É verdade. Teve a perda do Lucaré, claro, se ele estivesse jogando aí ajudaria demais, mas não pode ficar chorando isso aí, né? Exatamente. Vai ter que jogar muito mais. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui nesta segunda-feira gostosa. Uma excelente semana para você. Obrigada pela companhia. A galera do Facebook aqui também, muito obrigada. Amanhã, terça-feira, 12:30, a gente espera você. Tchau, Carlos. Tchau. Gosto de você de vermelho, hein? Flamengo ganhou. Vai perder do Fluminense. Quando ganha o Flamengo, ele não fala, gente. Aí, ó.